É por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, diga assim comigo, toda a família, nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês, nós, que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês todos arraigados, enraizados, alicerçados em amor, isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e o conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Sabe, gente, uma coisa que me chama muita atenção, eu tenho meditado numa coisa assim nesses dias. Nós temos falado muito, né, aqui tem sido muito comum, principalmente o nome da igreja qual é que é o nome da igreja? Como é que é o nome da igreja? Família, né? E às vezes nós vamos nos acostumando com o santo, com o sagrado, com aquilo que é sublime, de maneira com que o sublime se torna tão natural para nós que perde o valor eterno no qual ele tem. E aí às vezes parece que a gente precisa meio que ficar naquela sensação de que tipo, vou perder, para que a gente possa reconhecer que no final das contas aquilo que é sublime é o que de fato tem valor para a gente, é o que de fato muda tudo e transforma tudo e move toda a minha vida. Mas a verdade é de que essa dinâmica de vida no qual eu preciso ficar nesse sentimento de que vou perder para então dar valor, na verdade ele é baseado numa mentalidade perdida de escravidão, que precisa com que a gente fique sempre com aquela sensação de paixonite evangélica, para que a gente possa dar valor ao que de fato faz sentido, o que de fato transforma, o que de fato é sublime. E eu tenho pensado uma coisa que talvez às vezes a gente vai perdendo a ênfase dela, que é verdade assim, que a humanidade não está carente, ok? Dos seus problemas resolvidos. Você quer ver como é que a humanidade não está carente dos seus problemas resolvidos? O Bolsa Família, por exemplo. O Bolsa Família, ele faz mais mal do que bem na progressão dos tempos. É óbvio que no dia que você recebe Bolsa Família a primeira vez lá, a vida fica melhor, é claro. Estava faltando comida, o Vale Gás estava faltando gás, você comprou o gás e a comida, e agora tem comida na tua casa. Mas você pode perceber sociologicamente as pessoas que foram abençoadas num período longo de tempo com a solução dos problemas dela, por exemplo, Bolsa Família, elas não se tornaram mais prósperas, melhores. Elas, na verdade, elas pararam no tempo ou talvez retroagiram e, quem sabe, diminuíram até a mentalidade de vida delas para que elas pudessem caber naquilo que está sendo oferecido de ajuda e solução para a vida delas. Logo, a humanidade não está carente de ter os seus problemas resolvidos. É por isso que a ênfase da oração que Jesus nos ensina a fazer não é sobre ir ao Pai para que os nossos problemas sejam resolvidos, porque eu quero dizer uma coisa para você: se amanhã todos os seus problemas forem resolvidos naquilo que tange as suas necessidades e as suas os seus sonhos, os seus planos, daqui a algum tempo você até vai jubilar amanhã, mas daqui a algum tempo, se for só isso, você vai perceber que a tua vida, em vez de ter ficado melhor, ela vai ter ficado pior. Eu não estou dizendo que eu não quero problema resolvido, gente, ok? Mas a gente precisa compreender que a centralidade da carência humana não é ter os nossos problemas resolvidos, não é ter os nossos medos resolvidos, ter as nossas expectativas contempladas, ter os nossos desejos realizados, gente. Fica comigo.
A humanidade, ela está carente, na verdade, de família. Só que é justamente aí, na minha opinião, que talvez nós estejamos errando. Porque é uma verdade, sim, que a humanidade está carente de família. Não tenho dúvida. A humanidade, qualquer pessoa, até você, qualquer lugar no qual você tem algum vazio de identidade, alguma crise de identidade, alguma questão que precisa ser resolvida, você pode ter certeza que se você for chegar lá no fundo, no final das contas, foi alguma crise de identidade realizada com relação à família. Logo, o que nós mais precisamos é família. Só que tem um problema nisso tudo. Você poderia criar aqui a doutrina da família, a reunião da família, inventar os 5 passos para viver família, e fazer até alguém entender que o problema dela é família. Só que nenhum ser humano na face dessa terra vai conseguir ter o seu problema resolvido, a sua necessidade, a sua carência real, que é de família, contemplada, sem Jesus, cara. Então, assim, resolvendo essa equação matemática, bem simples, a humanidade está carente de família. E é tudo que ela precisa. Ela não precisa ter os seus problemas resolvidos, ela precisa de família. Diga-se comigo, família. Só que a humanidade, eu, você, não vamos conseguir ser família de verdade sem Jesus. Não tem família de verdade sem Jesus. É por isso eu coloco de joelho diante do Pai, no qual dá o nome de toda família. Então só é família por causa do Pai. E o Pai só é conhecido por causa do Filho, Jesus. Então não tem como você chegar numa relação, numa reunião, de você estar com alguém, e isso transcender só o reunir e virar encontro de família, se você não tiver como base, como essência, como desejo, como fome, como motivo, como alvo, como caminho, Jesus. Não é ser religioso, porque senão nós vamos fazer um culto à pessoa errada, o culto à família, e a gente não tem que cultuar a família. A imagem de nós nos entregarmos a Jesus e de ter Jesus como o controle central das nossas vidas é uma família. Mas se a gente encurtar esse caminho e largar a mão de Jesus e for direto na resolução, que é a família, você não vai conseguir ser família, porque a pessoa do teu lado vai te encher o saco, ela vai te importunar, você vai ver o mau hálito dela, você vai ver os problemas dela, e você não vai querer ficar com ela, você vai abandoná-la, e vai ser difícil demais viver. E aí o que você vai precisar é de um culto bom, tudo apagado, as pessoas frias, distantes de você, para você sentir um frisson naquele domingo e ir embora pensando que tem força para mais uma semana, como quem acha que esse gás é o que você precisa, e que nem Hot Wheels, de gás de semana em semana em semana. Não. O que nós precisamos é de família. Mas não tem família se não for de joelho diante do Pai, do qual dá nome. Você sabe o que significa nome na Bíblia? Identidade. No qual dá identidade a toda família. De verdade, gente. Eu luto para querer mais Jesus do que a família. Eu luto. Porque é mais fácil querer a família do que Jesus, porque Jesus parece estar sumido, você não vê, você não toca. Mas sem o subjetivo de Jesus no seu secreto, na sua relação pessoal, íntima, só você e Ele, quando você estiver diante dos outros, não vai haver família, ainda que você saiba, cara, tudo que eu preciso é de família.
Não vai acontecer isso. Você não vai conseguir ser, nem suportar. E aí muitos, na incapacidade de suportar, se tornam tolerantes, na expectativa de que tolerar o outro vai fazer ele se tornar família com você. Mas ele vira parente. Talvez divide até o teto, as contas, mas não tem encontro de uma só pessoa. Não tem família. Enquanto a única coisa que nós precisamos mesmo é família. Encontro da família. E não tem família sem Jesus, gente. Não vai ter, cara. Não adianta. Não adianta. Não tem estratégia, não tem força, não tem quantidade de almoço que a gente consiga produzir. Café que a gente consiga marcar, que vai produzir família, se não for em nome de Jesus. Se não for por causa de Jesus. Se não for movido por Jesus, não adianta. Vai ser como correr atrás de vento. E você vai terminar o dia falando: ó Jacó, ó Israel. Será que Deus não viu os meus caminhos? Ou no máximo vai ver a mão de Deus naquilo que tem a ver com as 3 dimensões. É por isso que ele diz: estando vocês arraigados em amor. Se a gente não reconhecer isso, irmãos, se não for essa base aqui do que a gente está fazendo, não vai servir para nada. Nós não vamos chegar em lugar nenhum. Não adianta. Foram milhares e milhares de anos até Jesus ser encarnado, da humanidade tentando com as suas próprias forças ser algo no qual eles eram incapazes de viver, mesmo sabendo de que era tudo que eles precisavam. E eles foram tão fortes nisso que eles conseguiram criar mais de 600 metodologias para ser aquilo que eles acreditavam que precisavam. E o que é pior, cara, quando estavam diante de Jesus, não conseguiram perceber que ele era a fonte de qual todo mundo que recebe um nome. Não há família sem ele, cara. Não vai haver família sem ele. Não vai, cara. Não tem como. Não vai acontecer. Então eu queria começar aqui esse tempo aqui nosso aqui, nessa ênfase, assim, nesse impacto aqui, tá? Queria propor assim, ó, que você saísse do seu lugar mesmo, entendeu? E juntasse assim em trios, 3 pessoas aí. Aí você vai juntar aí, em 3 aí, vai abraçar aí. Eu queria que a gente pudesse aqui levantar um clamor santo mesmo. Pela cidade, sem dúvida, mas por nós aqui. Uns pelos outros aqui. Falando assim: Pai, arraiga as nossas vidas. Entrelaça as nossas raízes. Nós reconhecemos que é só com você no qual nos dá um nome que nós vamos estar de verdade em paz, satisfeitos, resolvidos. Se levanta aí, junta aí num trio. Vamos fazer isso aí. Sai do seu lugar, junta num trio aí. Graças a Deus. E vamos orar. Coloca aí, em nome de Jesus. Vamos orar aqui juntos. Junta aí. Junta aqui. Pode ser o quarteto também. Pode ser, claro. Eu junto aqui com... Junta aí vocês 3 então. Eu vou orar aqui junto. Vamos orar. Começa a orar, coloca a sua vida, coloca a vida do teu irmão aí, você sabe o nome do teu irmão. O nome desse irmão aí nessa roda é Oséias. Ô Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante de você. Reconhecemos que de você é o nome de toda a família.
Ó Senhor, tem misericórdia de nós, derrama a sua glória nessa igreja, Jesus. Levanta, Pai, o nosso coração, atrai o nosso coração à sua presença. Ó Pai, nos quebranta, Jesus, e nos leva a entender o centro da sua vontade, do seu amor. Nos alimenta, nos direciona, Jesus. Nos dá capacidade de perceber a tua voz, a tua orientação. Ó Senhor, nos livra, Deus, de encurtar os caminhos, de querer mais os nossos problemas realizados do que de viver segundo a sua vontade. Nós queremos conhecer o amor que excede todo entendimento. Nós não queremos ficar somente nas dimensões óbvias do amor. Nós queremos ser preenchidos daquilo que extrapola, daquilo que é além, daquilo que transforma, daquilo que alimenta. Renova o nosso espírito nessa noite, Senhor. Renova a nossa alma, renova o nosso coração, a nossa mente, transforma tudo que nós somos. Nós reconhecemos que pecamos tantas vezes contra Ti, e que muitas vezes não somos dignos de viver na sua presença, mas nós cremos na sua graça e na sua misericórdia. Faz a sua obra em nós, Senhor. Alimenta o nosso coração, Senhor. Enraiza as nossas famílias, as nossas vidas, as nossas vísceras umas nas outras, de maneira com que as nossas raízes sejam uma só. Em nome de Jesus, nós oramos e nós cremos, Senhor. Faz a sua obra, Jesus. Faz sua obra, Jesus, em nós. Eu quero te incentivar a colocar a sua boca para fora. Talvez uma pessoa aí a sua roda orou, que outra pessoa ore. Deixa sair da sua voz o seu ímpeto, o seu ser, deixa que isso venha para fora. Pai, nós reconhecemos que de você é que nós recebemos o nome da família. E que não há família sem Jesus. Ó Senhor, eu oro para que diante da riqueza da Tua glória, conceda que cada um de nós sejamos fortalecidos com o poder, meu Deus, mediante o Seu Espírito, no nosso íntimo. Nos ensina pela fé, para que pela fé Cristo habite em nossos corações, e que isso nos leve a nos arraigar uns aos outros em amor. Nos dá capacidade de conhecer não só a altura, não só a largura, não só o comprimento, mas a profundidade do Seu amor, que excede todo entendimento, para que nós sejamos cheios da Sua graça. Nós reconhecemos que Você é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou imaginamos, conforme o poder que opera nas nossas fraquezas, Senhor. Que a glória seja sua nessa igreja, Jesus, de geração em geração, para todo sempre. Amém. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Amém, gente. Glória a Deus. Já podemos ir embora para casa. Graças a Deus, né? Sabe por quê, gente? Nem toda reunião é um encontro. E não há encontro, ok? Sem entrega. A gente pode fazer uma reunião em nome de vários eus, cada um clamando pelo seu próprio interesse. E ainda assim não haver encontro que o amor seja conhecido. E sem encontro não vai haver amor conhecido. Nós precisamos do encontro. É quando os olhos da alma encontram os olhos da outra alma. Mas não de maneira vazia, porque senão isso fica como que um abismo fazendo um bom comércio com o outro abismo. Mas é os olhos do Cristo encontrando os olhos do outro Cristo ali. E isso aqui não é só assim,
o Deus que habita em mim, que abençoa o Deus que habita em você. Não é disso que eu estou falando, não. Por mais que essa frase está correta. Só que, sem que eu esteja completamente consciente, alicerçado, descansado em Jesus, ao olhar nos olhos do meu irmão, eu não vou ver ali. Não adianta. Eu posso romantizar, espiritualizar, eu posso fazer o que for. Eu vou, na verdade, projetar sobre ele uma expectativa do que eu gostaria que ele fosse, ao invés de assumir a responsabilidade de ser tudo que ele precisa. E aí as nossas reuniões se tornam mais cobrança do que a gente gostaria que o outro fosse, do que a oferta do que o Senhor me enviou aqui para ser. Ainda que você, ao vir aqui, ao estar aqui, você receba, você não veio aqui para receber, você veio aqui para entregar. Porque só é aceitável que na reunião da família venha para receber o ímpio, porque ele ainda não tem o nome do Pai. Mas a partir do momento que nós temos o nome do Pai, eu não dou porque quem muito dá recebe mais. Eu dou porque de tudo já recebi. E aí, se eu dou porque tudo já recebi, eu não vou para as relações e não fico olhando se as pessoas estão entregando o que eu gostaria de ter, por mais que elas me frustrem. Mas eu vou para as relações para entregar tudo aquilo que eu sou e sei que recebi. Aí nesse lugar há encontro. E até que talvez o seu irmão esteja desviado durante a semana, na hora que ele encontra você, olhando para ele, no olho dele, um irmão, naquele momento ali ele se converte de novo ao Senhor. E aí então o véu é removido e ele volta a ver e enxergar assim como Deus é. Esse é o sentido do encontro da família. É por isso que eu sou contra do culto online. Porque o culto online, ele produz nas pessoas o que, gente? Sabe o que ele produz nas pessoas? Gente que vai assistir um culto. E Deus não está fazendo um grande culto para as pessoas assistirem o culto. Deus está promovendo um encontro da família, para que os olhos, os corações, as raízes se encontrem. É a única salvação. Sem isso é só engano, para parecer que nós estamos indo para o céu, mas nós vamos viver para sempre no inferno. O que é inferno? Inferior. Qualquer coisa que não seja plena expressão do que é sublime. Eu não estou falando de você, por exemplo, não ouvir uma palavra durante a semana ali. Sem dúvida nenhuma. Mas se a palavra que você ouviu, talvez, durante a semana, não te impulsionou para o encontro das raízes, o que você está vivendo é só uma religião. E talvez o cristianismo seja a pior religião para ser seguida. Seria melhor seguir outra. Como diz o Paulo Júnior, seria melhor você criar até uma. Você tem liberdade. Porque são muitos os deuses. Mas só um é Deus e Pai. Amém, irmão? Então é aí que a gente entra nisso aqui, apesar dessa chuva que começou a cair, né? Graças a Deus. Eu acho que fecha o teu computador ali. Pra, tipo, se acontecer qualquer coisa, né? Não perde o teu computador. Mas não se perde de mim aqui não, tá? Eu falei da chuva, mas vamos suportar ela até ela ficar ruim. Aí se ela ficar ruim, a gente se move todo mundo ali pro cantinho, né? Já aproveita que o tapete já lava de uma vez, a gente já acaba de lavar ele. Só tiramos o carrom aqui, ó. Ó, carrom, alguém tira ali o projetor. Não, calma, não é agora não. Alguém daí na hora ali tira o projetor que tá fácil, o carrom, celular, né? Acabou, tá resolvido. Beleza? Tá combinado? Então vamos voltar pra cá. Já tem uma estratégia já.
Não, agora a gente tem a estratégia e pode ficar descansado, né? Amém. Não, melhor tirar o peso todo. Tô sentindo que tá conversando mais. Né? O projetor não tira rápido. Claro, tira. Mas se quiser pode tirar logo, se você não vai conseguir prestar atenção. Tira lá, Lucas, antes que abrir. Mas não preste mais atenção e uma palavra. É só puxar ali, ó. Pronto. Não tem meu toque, não vou deixar. Agora tá resolvido. Não, daí você vai botar aí, Lucas. Graças a Deus. É verdade. Você pode botar ela na pia. Ó Senhor. Se bem que a chuva refresca, né? Pô, ia ser legal um culto no meio da chuva aqui, né? Agora, pode continuar o culto na chuva. Se chover, ninguém sai. Na chuva. Só tira o carrão, porque o carrão estraga, tá? Agora o resto pode molhar tudo. Amém. Vamos orar aqui então, Senhor. Senhor Jesus, nós colocamos nossas vidas diante de Ti e oramos para que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento e nos dê capacidade de perceber a Sua voz. Amém. Isaías 40 diz assim, ó: consolem meu povo. Diz o Deus de vocês, fale ao coração de Jerusalém e anuncie que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. O que o texto está dizendo aqui? Todo tipo de reclamação que você tiver está resolvido. A partir daqui é o que realmente transforma a sua vida. Olha o que ele vai dizer aqui. Uma voz clama. Diga assim comigo, uma voz clama. E olha onde é que essa voz clama. No deserto preparem o caminho do Senhor. Preste atenção, gente. O caminho do Senhor no nosso coração não é para ser preparado quando a vida estiver florida. Você não vai pensar em preparar caminho, vai precisar preparar caminho para o Senhor quando a tua vida estiver florida. Quando você tiver acertado a Mega Sena, tiver tudo ok. Não. É justamente no momento que você reconhece, estou em deserto, está árido, está seco, não percebo presença, não tem encontro, estou cansado de relação aproveitadora. É nesse lugar que precisa haver o reconhecimento, para que seja preparado um caminho para o Senhor. No ermo, faça uma estrada reta para o nosso Deus. E aí ele segue dizendo assim: todos os vales serão levantados. Faz assim comigo. Todos os vales. Abaixa a mão aqui embaixo assim, ó. Todos os vales serão levantados. Aí bota assim lá em cima assim, ó. Todos os montes e colinas serão rebaixados. Aí faz assim, ó. Tudo que é tortuoso será retificado. Aí faz assim, ó, tremendo assim, ó. Os lugares ásperos serão aplainados. E a glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade haverá, pois a boca do Senhor o disse. Presta atenção. Isso aqui é a frase de Isaías 40, mas isso aqui é a frase de João Batista lá, e foi a principal pregação de Jesus. É a pregação que ele dizia para todo mundo que passava na frente dele. Ele dizia assim, ó: arrependa-se, pois é chegado o reino dos céus. Eu queria dizer uma coisa para você. Se você tem estado diante de Jesus e estar diante dele não produz em você arrependimento, contrição, impulsionamento para a transformação, eu preciso dizer para você, talvez você não esteja estando diante de Jesus. Talvez você esteja estando diante de alguma outra coisa, uma outra entidade que não é Jesus. Por quê? 2 Coríntios 3,16 diz que sempre que o povo de Deus volta a sua face para Ele, ou seja, vira a sua atenção para Ele, Ele remove o véu. E aqueles do qual o véu foi removido, agora percebem que Deus é Espírito, e não uma peça de pedra esculpida. E onde está o Espírito, ali agora há liberdade.
e todos nós, do qual o véu foi removido, ficamos então face a face com aquele que é o Senhor, e a sua luz resplandece sobre nós, e somos transformados de glória em glória. De forma simples, o que está dizendo aqui? Toda vez que você volta sua face para Ele, arrependimento. O véu é removido, você consegue ver mais uma dimensão de quem Ele é, e mais uma dimensão sobre quem você é. Por que precisa arrependimento? É metanoia. Muda a sua mente. Toda vez que você está diante do Senhor, a sua mente é mudada. Logo, se a sua mente é mudada, você é chamado para um novo estilo de vida. Então, se não está havendo novo estilo de vida, novidade de vida, se a sua vida continua sendo exatamente igual àquilo que sempre foi, o último ano, os últimos meses, a última estação, é possível que você está se encontrando com qualquer coisa, menos com o Senhor. Porque quem se encontra com o Senhor, o véu é removido e é transformado de glória em glória. Essa é a principal pregação do Senhor, Jesus. Arrependam-se. E aí ele vai dizer no que vai se arrepender. Arrependam-se. Para quê? Para construir um caminho reto do nosso coração para o Senhor. Só que esse caminho reto, a gente normalmente pensa que é daqui para lá, não é? Daqui para o Senhor. Mas não. É na verdade daqui para o Senhor. Quando vocês orarem, feche o seu quarto e lá no secreto se encontre com o seu Pai. Então é construir um caminho reto do nosso coração lá para dentro do quarto de onde está o nosso Pai. Porque muitas vezes nós sentimos tantas dores, tantos medos, que a gente não tem coragem de se fechar lá dentro do nosso quarto. E aí a gente precisa ficar entretido aqui fora, na sala, entretido aqui fora, na cozinha e nas outras áreas, porque a gente não consegue ir para o nosso Pai lá dentro de nós. Porque sempre que está diante do Pai, vai ver, arrependa-se. Só que esse caminho reto aqui, ele ao mesmo tempo que é do nosso coração para lá dentro do nosso Pai, ele é do nosso coração para dentro do coração dos nossos irmãos. É por isso que não tem família, se antes de tudo não tiver havido restauração, um coração reto para com o Senhor. O coração reto para com o Senhor faz agora o seu coração ser reto para com o seu irmão. E aí há 4 coisas principais que quebram o coração reto. A primeira coisa, faz assim comigo. Aqui, ó, faz assim comigo, sério, pode fazer assim, ó. Aqui, ó. Sabe o que é isso aqui, ó? Vale. Sabe o que é vale? Baixa autoestima. Vocês estão comigo? A baixa autoestima nos impede de ter um coração reto para com o Senhor, e então para com os nossos irmãos. A outra coisa, faz assim, ó. Levanta a mão lá em cima. Monte. Sabe o que é monte? Altivez, orgulho, vaidade, arrogância. Por isso que todo monte será aplainado. Por quê? Orgulho, vaidade, altivez nos impede de ter um coração reto para o Senhor, então para os meus irmãos. Faz assim, ó. Sabe o que é isso? Milindre. Sabe aquela pessoa que você tem que pegar ela no pulo do gato, que ela é esperta demais e parece que você nunca chega lá dentro? Que para falar sobre alguma coisa que é profunda do coração, tem que dar uma volta enorme para chegar nesse ponto. O nome disso é milindre. Sabe aquela pessoa que usa as suas próprias artimanhas para sempre conseguir fazer aquilo que quer? Milindre. Os milindres impedem que o nosso coração seja reto para o Senhor. Logo para os nossos irmãos. Faz assim, ó. Sabe o que é isso? Caminhos ásperos. Sabe o que são caminhos ásperos? Amargura. A amargura é o pior de todos. A amargura, ela destrói uma família, destrói qualquer relação, porque ela faz com que tudo que saia do nosso coração seja amargo.
seja água contaminada. Sem coração curado das feridas, das amarguras, das frustrações, não tem caminho reto para o Senhor. Sabe o que acontece? Não consegue fechar o olho e lá se encontrar com o seu Pai. Por isso que tanta gente tem dificuldade de orar, de ter tempo com o Senhor. Por quê? Porque é estranho. Por quê? Porque vai parar por orar, vai ter que ficar muito tempo consigo mesmo. É melhor estar ocupado fazendo alguma coisa, porque quando você está ocupado fazendo alguma coisa, você está distraído, e se você está distraído, você não percebe aquilo que está amargo lá dentro de você. Só que se você não curar o que está amargo dentro de você, não tem família, gente. Precisa curar o que é amargo, senão não tem família. Porque não vai ter Jesus. E aí ele termina dizendo aqui assim: e toda humanidade verá, a glória do Senhor se manifestará. Presta atenção comigo aqui. A palavra glória significa doxa. Doxa significa opinião. No Antigo Testamento a palavra glória era kabod. Kabod, é por isso que muitas igrejas falam assim, o peso de glória. Isso é uma ignorância teológica. Por quê? Porque peso de glória só existe onde não há revelação de quem Jesus é. Por quê? Porque toda relação sem ter Jesus como intercessão entre você e o Pai, o entendimento do que o Pai pensa gera morte, peso. Por isso que as pessoas tinham medo da glória de Deus. Porque aquela opinião te esmaga. Mas a opinião mas a glória através de Jesus, a informação através de Jesus, vira opinião de Deus revelada ao nosso coração. Ou seja, quem você é, quem os outros são. É por isso que você pode estar, a partir da glória de Deus, quando o seu coração está limpo, diante do teu marido traidor, do seu amigo impostor, do vaidoso, do deprimido, que você não vai ver um deprimido, não vai ver um traidor, não vai ver um adúltero. Você vai ver segundo o coração, os olhos do que o Senhor vê. E aí você pode não ser uma reação aos erros dele, mas ser plena expressão de quem o Senhor é em você. É a única esperança para que haja encontro. Porque senão você vai viver sendo reação dos erros e dos acertos dos outros. E aí vai precisar mais de 600 leis. E se Jesus não tivesse parado com essa parada ali, a gente já estaria, sei lá, em quantos milhões de leis nos últimos 2000 anos criados para que pudesse tentar produzir família. Enquanto a gente não precisa de nem mais do que uma lei. Só tem uma lei. Ame assim como eu os amei. Então só tenho amor para dar na medida que eu reconheço o tamanho do amor que recebi. Eu só tenho perdão para oferecer na medida que eu reconheço o tamanho do perdão que eu recebi. Aleluia. Tiago me... Tiago falou pra gente pregar junto hoje, né? Estou pregando junto com ela. Eu pensei, quero ver como eu vou fazer pra falar junto com o Tiago. Porque o Tiago, quando vendo, ele vai, né? Mas é bênção. É uma coisa que a gente falou na semana passada, né? Sobre os vales, né? Que foi um testemunho da Willa e de tudo que ela viveu. Na verdade, foi mais a Willa que falou, e eu creio que era um lugar mesmo, né, dela testemunhar aquilo que Deus estava fazendo, tá fazendo na vida dela. Pensando nisso, né, nos vales, e agora pensando nesse lugar de aplainando os montes, né, de rebaixando os montes, eu fiquei pensando em algo que talvez a gente nem perceba,
Mas nós vamos levantando montes, né, ou muros, né, como você quiser visualizar na nossa vida, na nossa história, por conta das coisas que vão acontecendo, né? Então, todo mundo aqui tem uma história, todo mundo tem algo que aconteceu na sua infância, na sua juventude. E essas coisas, né, quando nós não vivemos com Jesus e em Jesus, elas vão nos fazendo colocar como se fossem tijolos, né? Vamos imaginar um muro que é mais fácil, porque a montanha pode ser também pedras, né? Mas, então, o que acontece? São muros de defesa, são coisas que a gente vai levantando para se proteger mesmo. Às vezes, por exemplo, coisas bobas, né? Que a gente chama de bobas, mas que são muito sérias. Que, por exemplo, na escola, um dia você levantou a mão e fez uma pergunta e todos os amiguinhos riram. Você nunca mais levantou a mão depois daquele dia. Ali está uma pedrinha. Né? E coisas assim vão acontecendo na nossa história. Né? Uma pessoa, um amigo que você confiou e te traiu. Pô, não confio em mais ninguém. Né? E ali você vai levantando montes e montes e montes e vai colocando pedras e pedras e pedras. E quando vê, tem uma montanha te protegendo falsamente de você viver algo que você poderia estar vivendo. Né? E eu creio que é impossível a gente viver de forma completa, né, esse caminho reto, sem derrubar essas montanhas. Só que a gente não pode simplesmente derrubar. Isso agora falando de forma psicológica. Eu não sou formada em psicologia, se o senhor me der graça, um dia eu vou me informar, porque me deu muita vontade de fazer faculdade de psicologia depois que eu comecei o Ministério do Souza. Mas pensando de forma psicológica, você não pode simplesmente derrubar um muro de defesa que a pessoa levantou. Porque isso, na verdade, é uma proteção. Por mais que seja uma falsa proteção, é uma proteção. Se você simplesmente arranca isso da pessoa, a pessoa fica completamente vulnerável. E tem pessoas que podem chegar ao nível de surtar, psiquiatricamente falando mesmo. Né? E só é possível derrubar esses muros com a autorização daquele que também nos deixou construir esses muros, por conta de escolhas nossas, sim, né? Mas são coisas que nós precisamos reconstruir com ele. E aí entra esse lugar, né, de aplainar os montes, né? Eu queria ler, eu deixei separado, mas eu acabei fechando, porque estava chovendo, eu não queria que molhasse a minha vida. Né? Um trechinho aqui de 2 Coríntios 10, que diz assim: eu mesmo, Paulo, peço a vocês, pela mansidão e bondade de Cristo. Eu que, na verdade, quando estou com vocês, sou humilde, mas quando ausente, sou ousado para com vocês? Sim, eu peço que não me obriguem a ser ousado quando estiver com vocês, servindo-me daquela firmeza que... Oi, gente, ficou tudo contra torta. Esse negócio de pregar segurando o microfone é meio atrapalhado. Cadê? Vamos lá. Eu que, verdade, quando estou com vocês, sou humilde, mas que, quando ausente, sou ousado para com vocês. Sim, eu peço que não me obriguem a ser ousado quando estiver com vocês, servindo-me daquela firmeza que penso que devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Gente, isso aqui é muito legal, olha só. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir montes, muros. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o pleno conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso é algo que, quando a gente pensa em aplainar os montes, né, derrubar esses muros, nós precisamos, na verdade, levar todos os nossos pensamentos que construíram esses muros, porque tudo que foi construído, que foi se levantando, foram pensamentos, né, que a gente foi permitindo por conta das nossas emoções, por conta dos nossos medos, por conta dos nossos traumas. E todos esses pensamentos, né, tem uma frase que eu sempre falo, né, que eu gosto muito, que o Bill Johnson fala, que todo pensamento que não gera esperança está enraizado numa mentira. Então, toda vez que a gente pensa algo que nos tira, né, a esperança, nos faz colocar mais uma pedrinha ali para construir esses montes, essas montanhas,
muitas vezes a gente pensa e vai alimentando esses pensamentos. E aí vão gerando as outras coisas que nos tiram desse caminho reto, que, por exemplo, as coisas que o Thiago foi citando. Né? Então, a importância da gente sempre olhar para esse lugar, de parar, reconhecer aquilo que você está pensando e levar todos esses pensamentos à obediência de Cristo. Porque isso vai nos levando para um lugar que nos tira do caminho, que é a arrogância, a vaidade, né? A autossuficiência, né? E assim vai. É aí que entra o que o texto diz ali, assim, né? As armas no qual nós lutamos não são armas mundanas, são armas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Todo pensamento altivo que se levanta contra o pleno conhecimento de Jesus. Presta atenção, tá? Você vai começar a perceber que quase tudo na Bíblia vai conectar, vai jogar de volta lá para 2 3,16. Quando o povo de Deus volta sua face para ele remove o véu. E daqueles do qual o véu foi removido, isso aí você tem que ter assim, ó, porque isso aqui é um estilo de vida, é a dinâmica da vida cristã, é isso. Então as armas no qual nós usamos para poder aplainar os montes, preencher os vales, corrigir as curvas, resolver a amargura, é as armas poderosas em Deus. E qual é essa arma poderosa em Deus? Olha, está escrito aqui em Romanos 12. Você pode ler também Efésios 6, mas Romanos 12 é certeiro nisso. Olha o que ele diz aqui, ó. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como, faz assim comigo, sacrifício vivo, santo e agradável. Isso aqui é a chave da vida cristã, é a arma poderosa em Deus, é o que faz o monte ser aplainado, o vale ser preenchido, a curva ser endireitada e eu esqueci o nome sempre da parada ali, a amargura, o que é áspero, se tornar liso. É você reconhecer primeiro que o Senhor fez tudo. Tendo visto de que tudo que precisava ser feito, Ele fez, agora só tem uma resposta que você precisa dar. Voltar a face para Ele. Só que é meio etéreo, assim. O que eu tenho que fazer no final das contas? Está dizendo aqui, ó. Sacrifício vivo, santo e agradável. Vivo significa o seguinte: vivo é vida. Vida é tempo. Tempo não é dinheiro. Tempo é vida. Então, é impossível lutar com as armas de Deus sem dedicar tempo. É engano. E você não tem 2 tempos para entregar, entendeu? Então, se você dedica o tempo todo para uma coisa só, você já está falhando no início ali. Se você está o tempo todo se distraindo com as coisas ao seu redor, você já está começando lutando com as armas mundanas. Na tentativa de encontrar sucesso, de ter os seus problemas resolvidos. E não vai ter. Compreendendo que tudo está nele, de que é ele no qual é a solução. Sacrifício vivo, vida, tempo. Repete assim comigo: vida é tempo. Diga assim: sem eu destinar tempo para o Senhor, não tem como. Segunda coisa, sacrifício vivo, santo. Santidade não é ausência de pecado. Isso é um encurtamento teológico da palavra santidade. Sabe quando você está com preguiça e não quer explicar muito alguma coisa para alguém? E aí você fala assim: isso é isso. Tá ligado? E que no final não é bem isso. Ele tem um caminho, diga assim, caminho. Há um caminho. Santidade, a palavra santidade significa separação. Presta atenção. Hoje, a principal luta das pessoas é santidade. Você sabe por quê? Separação significa foco, atenção. Logo, ainda que você dedique tempo, mas se esse tempo não é tempo de qualidade, não é tempo focado, não é tempo prestando atenção, não é tempo, é tempo ali com a outra coisa na cabeça, é tempo esperando um terceiro, um outro momento, uma outra ação, mas não tem foco, está distraído com Instagram, TikTok, YouTube, sei lá o que for, isso nada disso é ruim, mas se isso está o tempo todo te entretendo, o teu trabalho, os seus problemas,
até o fazer o bem está te entretendo. Não há santidade, não há separação, não há atenção. Se não há atenção, você nunca tem percepção do Senhor. E não tem como perceber o Senhor sem atenção. Não tem como. Quem vive a vida no hurry, assim, louco, correndo, vai passar os tempos, os dias, e quando se vir, já passou. Já está com seus 70, 80, e a vida, ó. Por isso que a Bíblia diz: ensina-nos a contar os dias, para que o meu coração cresça em sabedoria, em conhecimento, ou seja, em encarnação daquilo ali, de maneira com que isso não seja só a informação que entrou em mim, mas uma verdade que foi encarnada. Uma prática que eu tenho procurado exercitar na minha vida é a prática de santidade, que é, ao estar, realmente estar. Por exemplo, passei tantos anos com a minha mãe, ao lado da minha mãe, sem estar ali, com pressa, só querendo que ela resolvesse logo o problema. E nos últimos anos, graças a Deus, o Senhor tem me dado, nesses últimos anos, a capacidade de olhar e contemplar minha mãe. De ter fechado os olhos e percebido meu pai orar. De deitar na cama e perceber minha filha deitar no meu colo, no meu ombro. De acordar e ver meu filho me dar um abraço e estar ali naquele momento. Num coração reto. Percebe? Agora, sem dúvida nenhuma, na separação, qual é a evidência visível? A ausência de pecado. Sabe por quê, gente? É muito simples. Porque só peca quem está distraído, gente. Porque o pecado é mais uma das distrações. É o que está no caminho da distração. Também você não está preocupado, né? Você está totalmente ocupado. Né? Acabou, cara. Pronto. Irmão, quem não está distraído não fica naquela luta ali insuportável da religião. De tipo, isso é pecado, isso não é, cara. Quem está nessa crise, cara, isso é pecado, isso não é, está na pergunta errada. Porque a pergunta errada, certa, não é, isso aqui é pecado, isso aqui não é, isso é certo ou errado, não. A gente está ocupado naquilo que é bom. E quem está ocupado naquilo que é bom, não tem tempo para esse tipo de coisa, para aquilo que é inferior. Pecar é errar o alvo. Então quem está ocupado com o próprio alvo, não tem tempo. Não perde, sabe, não está nessa crise, não está nessa coisa, tá entendendo? Só caiu nessa raia aí porque ficou distraído. Acreditou que a arma que precisava para aquele momento era scrollar a tela, era algum nível de tentação, de arma humana. Então diga assim comigo: sacrifício vivo é tempo. Santo. Atenção. E o terceiro, agradável. O que é agradável, gente? Presta atenção, gente. O Senhor é Deus. E Ele é Pai. E Pai de amor. Ele não é qualquer Pai. Ele não é qualquer Deus. Ok? Porque Ele é Pai. Ele não é qualquer Pai. Porque Ele é amor. Ok? Ele sendo Deus, Pai e amor, a principal essência do relacionamento com o próprio Senhor é amor. Ele é Deus, gente. Ele percebe rápido o nosso coração. Se o seu interesse com Ele é só ter o seu problema resolvido, sacrifício agradável, sabe o que significa? Deleite. Não colocarás o Senhor teu Deus à prova. É o que Jesus disse, citando um texto. Mas tem um outro texto: provai e vede que o Senhor
é bom. Sabe o que ele está falando nesse texto? Se deleita. Encontra deleite no Senhor. Sabe assim, ó. Eu estava esses dias fazendo discipulado com o Edna ali. E tem uma coisa assim que eu percebo, principalmente quando a gente está no início da jornada, que a gente vai ler ali o Salmo 100. E o Salmo 100, ele diz assim, ó. Olha que poderoso. Eu gosto muito do Salmo 100. Ele é um salmo que as pessoas não falam tanto, né? Ele é um salmo bem simplesinho. Ele diz assim, ó. Olha aqui, ó. Celebrem com júbilo o Senhor, toda a terra. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cânticos. Saibam que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez. E dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Portanto, entrem por suas portas com ação de graça. Rendam-se-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom. Diga assim comigo, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração é a sua fidelidade. Cara, isso aqui é tremendo, é sensacional. Você precisa aprender, desenvolver essa prática, se alimentar como quem experimenta, como quem prova, como quem come disso. Oh, o Senhor é bom, nós somos rebanho do seu pastoreio, nós fomos feitos por Ele, a sua misericórdia dura para sempre, Ele é bom, Ele é perfeito, que o seu nome seja bendito, que Ele é fiel. Percebe? E você vai sendo alimentado com essa verdade dentro do seu íntimo. Sabe qual é a arma principal que a gente tem contra os problemas? Contra a altivez, contra a baixa autoestima, contra o milímetro, contra a amargura? Deleite. Contra a deleite. Não tem como se deleitar se não gastar tempo experimentando ali no Senhor. Se você não fizer um café, sair do Instagram ou das complicações na sua cabeça e parar para ver como Ele é bom, perceber a bondade dEle. Sacrifício vivo, tempo, santo, atenção, agradável, deleite. A arma poderosa que nós temos não é ficar brigando com Satanás, nem com nossos irmãos, porque as lutas que nós temos não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados e potestades. Você sabe o que é um principado? Um principado, ele é uma ideia que trona na sua mente. É um princípio na sua mente. É uma verdade enganosa. É uma mentira, uma ilusão. Só tem como combater as ilusões da sua cabeça com as armas poderosas em Deus. Tempo, atenção, deleite. Aí nós somos transformados. Olha como é que o texto segue. Presta atenção. Romanos 12. Tirei aqui. Abre aí. Olha como é que o texto segue. Porque pela graça que me foi dado, digo, ou melhor, vou ler aqui antes. E não vivam conforme os padrões desse mundo, ou seja, a forma do mundo resolver os seus problemas. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da nossa mente. Experimentem, conheçam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E olha como é que ele segue dizendo. Porque, a Bíblia é toda conectada, gente. Diz assim, ó, porque por essa graça que me foi dada, eu digo a cada um de vocês, que não pensem de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a fé que Deus
repartiu a cada um. Presta atenção aqui comigo. Não pense de si mesmo além do que convém, mas segundo a graça, a fé no qual nos foi dada. Toda arrogância, toda baixa autoestima. Você sabe o que é uma baixa autoestima? É interessante que o texto não fala de baixa autoestima. Já parou para perceber nisso? Ele diz: não pensem além, mas na medida. Ele não trata a baixa autoestima. Você sabe por quê? Porque não existe baixa autoestima. Você sabe o que é uma baixa autoestima? E é por isso que é a primeira área que precisa ser corrigida. A baixa autoestima, na verdade, é uma hiperestima frustrada. Então, se você luta com baixa autoestima, você sabe por que você luta com depressão, baixa autoestima, aqueles pensamentos que dizem: eu não vou conseguir, eu não posso, eu não sou ninguém mesmo, isso não é para mim, isso é só para o outro. Você sabe o que é essa baixa autoestima? Na verdade, ela, antes de ter sido uma baixa autoestima, ela foi uma hiperestima não contemplada. E agora você sente baixa autoestima. Então, baixa autoestima, na verdade, ela é um orgulho, uma arrogância incapaz. E aí fala assim: cara, eu não consigo mesmo. Eu não sei pra nada mesmo. Não dou certo. Eu não sou bom o suficiente. Não vai dar bom. Não é que você tem baixa autoestima. É que você pensou muito além de si mesmo. Não na medida da graça que foi. Então as suas expectativas foram tão grandes, foi tão projetado, que agora você está num vale. Só tem uma forma de corrigir o vale: sacrifício vivo, santo e agradável, ouvir do Senhor quem você é. E vai ser 100% do que você é. Nem além e nem a quem. Pronto. Bem resolvido. A pessoa do teu lado fala melhor que você, deixa ele falar melhor que você, fala você também. Na sua capacidade. Bem resolvido. A cada um foi dada uma graça, segundo a misericórdia de Deus, para todo mundo. Não tem uma pessoa no qual não tenha recebido a graça de Deus, para ser plenamente expressão na sua unicidade de quem Deus é. Logo então, baixa autoestima é burrice. Por quê? Porque quanto que é um avo, um pedaço daquilo que é eterno? Quanto que é? Eterno, cara. Então, se você recebeu uma porção X do que é eterno, essa porção representa quanto a eternidade? A eternidade. Se o teu irmão recebeu 2x, quanto a eternidade recebe? É por isso que no reino de Deus não é somar 1 mais 1 mais 1 mais 1. Então os 5 talentos não é 1 mais 1 mais 1 mais 1, é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Quanto que dá? 1. Está resolvido. A gente só tem crise com quem dá mais certo que a gente, cara, porque a gente não consegue compreender que tudo isso é 1. Em expressão diferente, está certo, está resolvido. E aí o texto segue dizendo: vou pegar a Bíblia da água. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, você acha que tua mão aí está com ciúme porque ela é a esquerda e você foi considerado destro? Você acha que ela está com crise de identidade lá, rebelião com a mão direita, falando assim: cara, não, mas pera lá, cara. E aí está você falando para a tua mão: não, mas eu sou ambidestro. E não é, pô, não joga com as duas mãos, pô. Percebe? Não adianta enganar, falar que a pessoa canta bem, você não canta. Entendeu? E tá tudo bem, eu não canto bem. Eu posso fazer aula de canção e cantar melhor, mas há de convir que há pessoas que têm mais facilidade. E tá tudo bem. A graça foi dada a cada um numa medida. Olha o que ele diz aqui. Num só corpo temos muitos membros, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, membros de uns dos outros. Acabou, resolveu. Podemos ir embora para casa. Chegou.
Acabou com toda altivez, com toda baixa autoestima. Está resolvido. Se o teu irmão, o sucesso do teu irmão é teu sucesso, se o teu fracasso é fracasso do teu irmão, se o fracasso do teu irmão é teu fracasso, se o teu sucesso é sucesso do teu irmão, estamos resolvidos. Que todo mundo aqui seja bem sucedido e que o fracasso de todo mundo seja de todo mundo mesmo e que a gente aprenda a se resolver bem com tudo isso. Tem mais. A tua dor é minha dor. A minha dor é sua dor. A tua luta é minha luta. A minha luta é sua luta. E ainda que você se comporte como que tudo que é teu não é meu, eu no momento que eu entendi que somos nós, né, não sou eu olho para você como nós, ainda que você olhe para mim como eu e tu. Mas vou me comportar não como reação ao teu eu e tu, mas vou me comportar como expressão do que eu sei que somos nós. E aí acho que entra também o segredo de caminhar junto, né? Porque eu tinha anotado aqui como se fosse conselhos, né, para esse lugar. E um dos textos que eu ia citar era o Romanos 12:16, que é a continuação disso aí. Que fala assim, ó, tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. E aí entra esse lugar de, ao invés de usar o irmão como comparação ou competição, usar o irmão para ser os seus olhos. Porque às vezes você não está vendo aquilo que o seu irmão está vendo. Né? E aí, em vez de usar o seu irmão como um lugar de comparação, ou um lugar, né, de competição, ou de aparente referência, porque eu também quero ser assim, né? Na verdade, você usa a pessoa que está caminhando com você como o olho que você não vê. Porque tem muitas coisas que a gente não vai ver. Né? Então, assim, se você se olha de frente no espelho, você está vendo o espelho. Se você quer ver a parte de trás da sua cabeça, você põe um espelho para refletir, você já não está vendo de forma perfeita, porque o espelho ele reflete, mas não é exatamente aquilo que você está vendo no olho nu. Né? Então, como é importante caminhar junto, né? Para que você consiga seguir esse caminho reto, para que você consiga derrubar esses muros de pedra por pedra mesmo, né? Mas se submetendo sempre ao próximo. Portanto, eu quero deixar alguns conselhos para você. Diga assim comigo. Pare de criar tantas expectativas sobre você mesmo. Entendeu, cara? Para com isso, rapaz. Chega, cara. De criar tanta expectativa sobre a sua pessoa, sobre o que você acha que deveria, te teria, do que... Deus não está com crise de realização, não. Ele é Deus, ele realiza uma coisa de um dia para o outro. Pronto. Segundo, ao olhar para o outro, não se esqueça que nele foi colocada uma porção do que é eterno. Não podemos esquecer disso. Você pode estar diante do mendigo. Pode estar diante da prostituta, do marido traidor, da mulher desonrosa, do amigo enganoso. Nele foi colocado uma porção do que é eterno, ainda que ele esteja fazendo tudo para provar para você que isso não é uma verdade. Mas você sabe que é. Então você não é mais movido pelo erro dele. Você prende a expressão daquele que é eterno. É por isso que Jesus, diante dos caras crucificando ele, teve capacidade de, tendo visto a eternidade, olhar para os seus irmãos e falar: Pai, perdoa eles, pois não sabem o que fazem. Acabou. Presta atenção. Não se esqueça que mesmo que você tenha realizado grandes feitos, aparentemente seja melhor do que os outros, todos nós somos como pó diante de Deus. Talvez a sua vida, diante da vida do outro, talvez se pegar você e comparar com aquele moço ali que é um mendigo ali da esquina, esqueci o nome dele. Como é que é o nome que ele fala ali? Enésio. O seu Enésio. O seu Enésio ali, cara, toma conta da esquina já faz anos. E talvez ali a sua vida tenha realizado mais coisas. Não se esqueça que ele e você são como pó. Porque se esquecer disso,
vai levar você a ser destruído. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então talvez ele encontre mais misericórdia de Deus lá no final do que você. Que está aqui no culto, adora o Senhor, dá dízimo, oferta e tenta fazer o que é certo. Olhe mais para Deus, menos para si e menos ainda para os outros. Entendeu? Olha mais para o Senhor, menos para você mesmo. Para de ficar explicando para Deus a sua incapacidade. Para de ficar explicando para Deus a incapacidade dos seus irmãos. E vai ouvir de Deus o que Ele pensa. Está resolvido. Pare de culpar a sua geração e assuma a responsabilidade. E por fim, o texto lá de Filipenses 2 diz assim, ó, considere os outros sempre maiores que você. Ele diz assim. E aí ele termina dizendo, tenham entre vós, diga assim comigo, vamos terminar dessa forma aqui, ó. Tenham entre vós o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não considerou, vamos comigo lá, estão indo bem, que mesmo sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar, mas se esvaziou e se humilhou até a morte, em morte de cruz. E aí o texto termina dizendo assim, e o Pai o exaltou acima de todo nome. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Toda vez que você ficar precisando se levantar diante dos outros, o próprio Deus vai se incumbir de te jogar para baixo. E aí ter o próprio Deus como adversário. Mas toda vez que você se humilha, assim como Jesus, não autocomiseração, são duas coisas diferentes. Autocomiseração é a última estratégia do altivo de alcançar os seus direitos. Que acredita que talvez se autocomiserar consegue manipular o outro para fazer o que quer. É humilhação. É humilhando. Considerar que todo o seu poder não é o que vai mudar as coisas. Mas é o Pai. Amém, gente? Nós precisamos construir um coração reto no Senhor. Nós precisamos de família. As pessoas que estão precisando chegar aqui, que nem amigo do Alexandre, amigo da Bia, amiga da Mônica, da Fátima, os amigos do Guilherme, os amigos do Wesley, da Delimar, os amigos de todo mundo aqui estão precisando de família. Só que nós só vamos poder ser família para eles na medida com que o nosso coração for reto para o Senhor. E não tem estratégia para ficar com o coração reto para o Senhor. Vivo, santo e verdade. Glória a Deus. Amém. Pega lá a ceia, vamos cear para terminar. E eu queria que a gente pudesse cear nesse espírito, tá? Eu queria que você não se distraísse. Nunca vai botar uma música ali. Eu queria que a gente pudesse cear nesse coração. Tchau, pessoal aí do YouTube, né? Não fiquem magoados que eu falei que no YouTube é assistência, mas se você podia estar aqui e o YouTube não é a única ferramenta para que você possa estar como parte dessa família, é pecado, tá? Mas se você está impossibilitado de estar aqui e essa é a única forma de você estar aqui, aí você está aqui, ó, como parte aqui em um só espírito, né? Fica aí com esse rojão aí. Deus abençoe você, ceia aí, vocês estão aí em comunhão, liga um para o outro aí, ceia, ora um pelo outro, e em nome de Jesus, deixa o Senhor falar no coração de vocês. Amém? Tamo junto. Deus é bom. Pega lá a ceia para nós. Pode passar.